Olá, tudo bem com vocês? Eu sou André Vasconcelos, professor de Educação Física, pronto para mostrar para vocês algumas alternativas de esportes alternativos. Vamos lá? Práticas de esportes alternativos. Quando se fala em atividade física, toda modalidade pode ser uma excelente escolha. Afinal, adotar um estilo de vida saudável vai muito além de manter uma alimentação equilibrada. Porém, em meio à rotina e ao desânimo, muitas vezes a preguiça domina e nada parece motivador o suficiente para nos tirar de casa. Aqui é só aquela parte introdutória para a gente entender que a gente quer fazer alguma coisa, mas às vezes a gente está tão acostumado, tão acomodado, uma preguicinha boa, mas aqui a gente está pensando na perspectiva de tipo, o que eu poderia fazer de diferente para que pudesse me dar um gás, um ânimo, uma alternativa para eu poder sair dessa marasmo, tranquilo? Então vamos seguir aqui, ó. Mas será que já experimentamos todas as possibilidades? Será que já experimentamos todas as práticas? O papel da educação física é possibilitar alternativas de vivência e experienciação. Então aqui eu vou dar alguns vislumbres do que vocês podem praticar de forma alternativa, além das modalidades tradicionais e convencionais que a gente já está meio habituado ali no dia a dia. Futsal, vôlei, handebol, enfim. A gente vai ver outros tipos de prática. Então vamos lá. Existem esportes poucos conhecidos e raramente divulgados pela mídia. Aqui seria uma questão de evidenciar essa modalidade, né, de dar essa visibilidade. Se a gente for pensar, vou assistir na televisão um jogo de... Normalmente a gente acaba vendo ali muito divulgado futebol, às vezes ali uma partida de vôlei, quando é período olímpico, nós acabamos tendo um vislumbre maior de modalidades que não são tão convencionais no nosso dia a dia, e é isso que a gente vai dar uma certa ênfase agora. Então, assim, divulgados pela mídia que podem ser justamente o estímulo que faltava para sair da mesmice e encontrar o prazer de exercício. Ou seja, a mídia podia ser um aliado na divulgação. Pronto, é um aliado na divulgação. Vamos lá. Aqui temos o nosso primeiro exemplo, o rugby. O que é rugby, professor? É um esporte coletivo que surgiu numa escola na cidade de Rugby. Olha aí a alusão. Qual o lugar onde nasceu? Inglaterra. Você sabe que, de origem, o futebol tem a sua origem britânica, né, Inglaterra. Então, o rugby também é uma modalidade deste mesmo país. No ano de 1823, essa é a idade do rugby, ele é disputado por duas equipes em que os jogadores conduzem a bola oval, aqui temos um exemplo bem bonitinho, conduzem a bola oval com as mãos, podendo também utilizar os pés e chutes e lançamentos. Vamos fazer algumas associações? Foca na imagem na tela, você tem aí uma modalidade de futebol americano. Isso é o futebol americano, professor. Essa bola eu conheço, é do futebol americano. Não. Isso aqui é uma alusão e uma adaptação. O futebol americano, ele tem uma fonte, né, um base, ele bebeu ali dessa modalidade, mas são modalidades distintas, com muita similaridade, tá bom? Eles são bem parecidos, mas tem alguns direcionamentos diferentes. Por exemplo, aqui, ó, os uniformes, como vocês podem observar, eles não têm aquele arquétipo de proteção, não tem o capacete, não tem os coletes de proteção, já é ali mais natural, uma coisa um pouco mais simplificada. A bola é nesse sistema oval porque ainda tem o processo de lançamento. Como a gente já mencionou aqui anteriormente, é uma modalidade no estilo competitivo e é um esporte de invasão. Como assim de invasão? Em que eu tenho um objeto e que eu tenho que adentrar no campo adversário para fazer a pontuação. Tranquilo? Então, essa é a modalidade do rugby. Professor, mas pelo que eu estou vendo aqui, ele é muito violento, porque é um esporte de contato. Aqui a gente está falando de possibilidades. É uma forma, você praticar, provavelmente já deve ter praticado handebol. Se você fazer umas alusões, ele teria uma certa similaridade. Futebol, a gente está ali praticando com os membros inferiores, handebol superior. Aqui seria uma movimentação similar ao handebol, porque a gente estaria utilizando a mão, fazendo esse sistema de invasão,
só que não tem essa parte do quicar a bola, não tem tanto drible, apesar de que aqui tem esse movimento de fuga e tudo mais, mas tem arremesso, é praticado em campo, então são associações e adaptações, mas que você pensando assim, olha, dava de pensar na possibilidade de praticar isso em um campo aberto, né, com um espaço um pouco maior, ali de tipo buscar atingir quanto tempo eu consigo, qual o máximo de o espaço que eu consigo percorrer segurando esse objeto em relação, tentando fugir da equipe adversária. Então são adaptações que a gente pode começar a praticar no nosso dia a dia. Então rugby é nossa primeira opção. Temos aqui uma referência a um filme que utiliza e retrata o esporte como algo cultural ali das práticas que são desenvolvidas no dia a dia daquela escola. Tranquilo? Nome da série, Head Stopped. Maravilhosa, por sinal. Aqui mais uma alternativa, o badminton. Em poucas palavras, o badminton é um esporte individual, tá? Esse aqui já é individual, praticado individualmente, né? Ou em duplas, também pode ser. Em uma quadra dividida por uma rede no meio, muito parecido com quem? Com tênis, e jogado com raquetes, e ao invés de uma bolinha amarela, então vamos riscar aqui para entender o que seria, em vez de uma bolinha amarela, o objeto a ser rebatido é uma peteca. Agora deu bom. Aqui a gente já vai fazer uma associação muito direta ao tênis, visualmente a gente tem aqui a rede, temos a rede aqui, a raquete e tudo mais. Se a gente fosse olhar assim bem rápido, a gente faria uma alusão realmente ao tênis. Como a gente está falando de modalidades não tão conhecidas, o tênis você conhece, mas você já conhecia o badminton? Se a gente for fazer uma adaptação ainda maior e um vislumbre, essa prática ela é de origem indígena nacional. É mesmo. As petecas, os objetos utilizados pelos indígenas, eram feitos com penas de animais e tal, eles faziam o seu saquinho lá, colocando areia e tudo mais, e aí essa adaptação veio, tipo, o instrumento utilizado, a peteca comum, a gente utilizaria a mão, aqui eles utilizam a raquete, mas essa alusão é de uma prática indígena, e essa adaptação é algo que você pode fazer no seu dia a dia, você consegue fazer uma peteca utilizando apenas papel e sacola, isso mesmo, procura aqui na nossa plataforma que tem eu ensinando a fazer peteca aí para você também, então é um tipo de prática que você pode adaptar e começar a desenvolver no seu dia a dia. Badminton é uma das grandes possibilidades e alternativas de esportes diferentes, né, que a gente pode praticar no nosso dia a dia. Aqui, mais uma opção, temos o lacrosse, que é um esporte praticado entre equipes, então aqui já temos mais um esporte em equipe, o badminton era individual ou em dupla, aqui já mais uma vez equipes. Bastante popular na América do Norte, mas professor, isso é da América do Sul, não me gusta. É uma questão de adaptação e conhecer outras possibilidades, tá bom? Então, seguindo. Principalmente nos Estados Unidos e Canadá, a principal particularidade desse esporte é o uso de bastões com uma espécie de cesto em suas extremidades, onde os jogadores devem carregar a bola durante o jogo. Temos as imagens aqui das práticas. Aqui temos o objeto utilizado, né, que é o bastão com a cesta. Tem aqui bem miudinho, bem pequenininho, a bola. E aqui uma imagem de Meninas Malvadas, fazendo essa alusão. Para quem assistiu o filme, deve já ter visto a Regina George praticando como uma alternativa para liberar toda a sua raiva, toda a sua fúria, todo o seu estresse, porque é um esporte, mais uma vez, de contato. É uma modalidade, é um jogo de invasão, novamente. O que é o esporte de invasão? Eu mencionei anteriormente e tem aula falando sobre isso também, é só procurar aí na plataforma. Invasão, estou em um lado da quadra, do campo, preciso invadir, adentrar o campo adversário, tá bom? E aí o lacrosse, ele utiliza o objeto bastão ali manejando a bola, vai ter contato, vai ter esquiva, vai ter dribles, mas é sempre nesse direcionamento de invadir e adentrar o campo adversário. Por que é uma alternativa, é um esporte alternativo? Você pode não ter tanto conhecimento, mas é mais uma vez nesse sistema de tipo, temos espaços adequados e podemos fazer adaptações. Então a gente pode tentar
manipular um objeto que eu possa repassar uma bolinha. Então, a gente consegue fazer adaptações, que seja com a garrafa PET para simular esse sistema de cesta, uma caixa, eu vou arremessando a bola para os meus companheiros, tentando fazer o equilíbrio ali dentro da caixa. Então, são alternativas e adaptações que a gente pode fazer para praticar mais uma modalidade alternativa. Tranquilo? E agora, só para a gente recapitular, os esportes poucos conhecidos representam uma oportunidade valiosa para diversificar. Isso é o mais importante. É tentar entender e ampliar nossas percepções acerca das práticas. As modalidades vão muito além daquelas 4 tradicionais: vôlei, futsal, basquete, handebol. Vôlei, futsal, basquete, handebol. Há um universo muito vasto. Há alguns esportes que não são tão praticados no seu dia a dia, mas a gente conhece, por exemplo, eu mencionei o tênis. Ele tem visibilidade, mas já o badminton, talvez você nem conseguisse, meu Deus, existe badminton e ele é de origem indígena e eu poder... Sim, então esse tipo de associação ele é pertinente para a gente diversificar os tipos de práticas que a gente acaba desenvolvendo. Tranquilo? Então aqui, para diversificar as práticas de atividade físicas, quebrando a rotina e despertando novas motivações. O objetivo principal, o direcionamento principal do uso e da prática de esportes é esse: a experienciação e a ampliação dos saberes acerca das práticas corporais. Tranquilo? Vamos lá. Ao explorar as modalidades alternativas, ampliamos nosso repertório esportivo e descobrimos formas diferentes e muitas vezes mais prazerosas de cuidar do corpo e da mente. Então é aquilo, como eu exemplifiquei o exemplo do filme das Meninas Malvadas. Ali era uma alternativa para Regina George extravasar toda a sua emoção, toda a sua raiva, toda a sua fúria, toda a sua gana. Então, ela utilizou um esporte talvez não muito convencional, mas que conseguiu direcionar ela para uma outra perspectiva de como ela poderia ser. Tranquilo? Então, aqui, mesmo sem grandes visibilidades pela mídia, a gente já falou que a mídia seria um instrumento, tá? Esses esportes podem oferecer bastantes benefícios, tão relevantes quanto ou mais do que os tradicionais, aqueles que eu já mencionei, promovendo saúde, socialização e bem-estar. Por isso, vale a pena se permitir experimentar, acho que é esse o principal ponto, e encontrar aquele que melhor se encaixa. Aqui temos Bosch, esse aqui é o Bosch, acredito que seja esse. Prática no gelo. Aqui temos uma alternativa de um esporte que eu já comentei anteriormente de uma forma originária acerca do esporte, que é o esporte futebol de cabeça, só que esse aqui é praticado de uma forma um pouco mais saudável, digamos assim. E aqui temos a competição do rola queijo. Aqui temos um queijo que desce uma montanha e as pessoas saem em busca desse queijo. O esporte, ele também tem esse viés cultural, né, o fenômeno social, e ele vai representar ou retratar a cultura de um povo local, e aqui seria um tipo de prática alternativa para essa comunidade. Temos as referências dessa aula e logo em seguida temos a atividade dessa aula também. Então, nos vemos daqui a pouquinho fazendo exercícios acerca de esportes alternativos. Nos vemos daqui a pouco. Até mais. Durante as aulas de educação física, a prática esportiva pode ir além dos esportes tradicionais. Perfeito! E incluir modalidades alternativas. Ao conhecer essas práticas, os alunos podem descobrir novas formas de socialização, cuidado com o corpo e motivação para manter uma rotina saudável. Com base nesse contexto, qual das opções apresenta corretamente uma característica comum aos esportes alternativos, como rugby, badminton e lacrosse? Ele quer uma característica comum. Vamos ver as opções para a gente ver aqui qual seria a resposta certa. Alternativa A são alternativas de atividade físicas com regras próprias e menor visibilidade midiática. Olha, eles têm as suas regras próprias e tem uma menor visibilidade midiática que nós já comentamos anteriormente, que precisa de um pouco mais de divulgação, né? Então, provavelmente já temos um gabarito. Alternativa B. São esportes amplamente praticados no Brasil? Será que eles são amplamente divulgados? Sabemos que não. Então, a gente já sabe que não é a alternativa B. Exigem equipamentos simples e são praticados em sua maioria de forma improvisada. Os materiais que a gente utiliza
tem um bastão com uma cesta na ponta, tem a raquete, tem a bola. Será que eles são tão simples? A gente pode sim adaptar de forma improvisada, mas não é improvisada, é adaptada. Adaptada. Então, provavelmente não é a alternativa certa. Vamos lá. Alternativa D, todos os esportes exclusivamente individuais, sabemos que temos modalidades coletivas. A alternativa E, são modalidades criadas com o objetivo de substituir os esportes olímpicos tradicionais. Ele não tem a intenção de substituir, é apenas uma alternativa. Então, de gabarito certo, temos aí a alternativa A, são alternativas de atividades com regras próprias e menor visibilidade midiática. Ela é correta porque destaca que esses esportes são alternativas com regras próprias e pouco visibilidade midiática, conforme a gente mencionou na aula anteriormente. Então, vamos seguir para a questão número 2. Complete corretamente as lacunas com as palavras que tornam o trecho correto. O XXX é um esporte coletivo originado na Inglaterra. Então, qual dessas alternativas aqui, qual dessas opções aqui, temos um esporte originário da Inglaterra? Vamos analisar? Temos o badminton, temos o rugby, temos o lacrosse, temos o badminton. Sabemos que o lacrosse é Estados Unidos e sabemos que o badminton, ele tem uma vertente indígena. Então, temos a alternativa B e C para analisar. Praticado com uma bola XXX. Essa bola pode ser oval ou redonda. No rugby, que a gente já sabe que ficou, qual é o formato da bola? Oval. Então, a gente acabou tendo o gabarito antecipado. Vamos ver aqui, que pode ser conduzida com as mãos ou com pés. Já o XXX, a gente já está deduzindo que é o lacrosse. É bastante popular na América do Norte e utiliza bastões e cestos nas extremidades. É isso, gabarito, alternativa B. Então, é isso. Tranquilo, molezinha, facinho. Então, de esportes alternativos, temos esses foram os nossos exercícios. Nos vemos em uma aula futura, abordando algum outro conteúdo maravilhoso. Então é isso. Tchau, tchau.